Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Mosias, capítulo 25, do versículo 18 ao versículo 24. Então, o que estava acontecendo aqui é que o rei Mosias, ele leu o registro ali do povo de Zênif, do grupo de Alma, tá bom? A todos os povos. E aí eles ficaram vendo os milagres que Deus fez entre o povo de Alma, entre o povo de Zênif, livrando-os do cativeiro. Eles desejaram agora ser batizados também, tá bom? Isso está no versículo 17. E aqui então no versículo 18, que nós vamos começar a ler, mostra sobre esse batismo. Diz assim: portanto, Alma entrou nas águas e batizou-os, sim, batizou-os da mesma forma que batizou os seus irmãos nas águas de Mórmon. Sim, todos os que batizou passaram a pertencer à igreja de Deus. Isso por causa da sua crença nas palavras de Alma. Então, observe, né, que quando a pessoa se batiza, ela também passa a pertencer à igreja de Deus, tá bom? Qual é a definição de igreja, né? Uma das definições somos nós somos a igreja do Senhor, tá bom? Aí a igreja não é quatro paredes, porém existe a igreja como uma instituição organizada, na qual possa focar o trabalho de distribuir as bênçãos para as pessoas, para os pobres, necessitados, tá bom? Organiza-se para construir capela, porque uma pessoa só não é igreja, né? Como é que uma pessoa só ela vai construir um templo, por exemplo, né? Então, a organização em si, a igreja, todos juntos, aí fica mais fácil de coordenar o trabalho. Olha quantas missões nós temos, quantos jovens no campo. Então, tudo isso precisa de uma logística, tá bom? Então, a igreja também cuida desse assunto para que possa abençoar a vida de mais pessoas. Continuando aqui, versículo 19. E aconteceu que o rei Mosias permitiu que Alma organizasse a igreja por toda a terra de Israel e deu-lhe poder para ordenar sacerdotes e mestres em cada igreja. Então, observe aqui que os dois são profetas, né? Tem Mosias, que ele é um profeta vidente e revelador, ele consegue traduzir os registros antigos, tá bom? E também Alma, ele é um profeta. Então a gente vê o rei Mosias como um profeta presidente, que está presidindo ali, no caso, o profeta Alma, e dando autoridade a ele para organizar as igrejas e chamar mestres e sacerdotes ali para ensinar nas igrejas, tá bom? A gente então percebe essa linha de autoridade aqui, no caso, Alma ele estava sobre a linha de autoridade do rei Mosias. Versículo 20. Ora, isso foi feito porque havia tanta gente que não podiam todos serem governados em um só mestre, nem podiam todos ouvir a palavra de Deus numa só assembleia. Olha só que bênção, né? Não cabia todo mundo num lugar só. Então ele foi constituindo várias igrejas e ele tinha autoridade então para ir chamando ali sacerdotes e mestres para ir ensinando essas pessoas aqui, tá bom? Bom, então aqui a gente acaba aprendendo bastante sobre a necessidade de uma igreja. A gente vê que eles instituíram, fizeram a assembleia, juntaram o povo, começaram então a organizar a igreja aqui como organização. O Alma, ele já havia organizado a igreja desde lá, quando ele foi expulso, né? Quando ele estava sendo perseguido pelo rei Noé, ele já tinha organizado uma igreja lá. E agora aqui, então, o rei Mosias, ele designa ele a organizar as demais igrejas aqui, tá bom? Versículo 21. Portanto, reuniram-se em diversos grupos, chamado igreja, tendo cada igreja os seus sacerdotes e mestres, e cada sacerdote pregando a palavra segundo o que lhe era comunicado pela boca de Alma. E assim, não obstante existirem muitas igrejas, elas eram todas uma só igreja. Sim, a igreja de Deus, para que nada se pregava, porque nada se pregava em qualquer delas além do arrependimento e fé em Deus. Então a gente vê aqui a construção de várias igrejas, mas é a mesma instituição, a mesma igreja. Tá bom? E não é diversas igrejas diferentes aqui que está falando. Versículo 23. Existiam então 7 igrejas na terra de Israel. E aconteceu que todos aqueles que desejavam tomar sobre si o nome de Cristo, ou seja,
de Deus, unindo-se à igreja de Deus, eles pegavam então e eram batizados, tá bom? Para pertencer. A gente consegue ver isso lá em Mosias 18, versículo 17, que diz assim, ó: e foram chamados igrejas de Deus. Aqueles também que são batizados é chamado igreja de Deus, ou seja, a igreja de Cristo, daquele tempo em diante. Versículo 24, o último versículo aqui. E eram chamados povo de Deus, e o Senhor derramou o seu espírito sobre eles, e foram abençoados e prosperaram na terra. Então, eles foram chamados povo de Deus, né? É o título, inclusive, do, do tema da aula da semana, tá bom? Do Vem e Segue, né? O povo do Senhor aqui. Aqui, então, a gente vê que a importância de ter uma organização, né? A igreja como uma organização para ajudar a distribuir o trabalho e abençoar a vida das pessoas. Por exemplo, como eu falei, se fosse para mim sozinho construir um templo, não dá. Mas com a ajuda de todos, tornando-se uma só grupo, uma só igreja, a gente consegue recursos para fazer um templo, tá bom? Então eu separei algumas escrituras aqui, né, para falar um pouco sobre a importância da igreja. O próprio Salvador Jesus Cristo, ele constituiu a igreja dele. Lá em Mateus 16, versículo 18, ele disse: e também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o próprio Salvador Jesus Cristo, ele instituiu uma igreja, chamou 12 apóstolos ali, né, e constituiu a igreja dele. Aqui, né, em Mateus 16, o versículo 18, tem um jogo de palavra aqui, né, porque ele fala, tu és Pedro, e a palavra Pedro vem da origem pedra, né? Então, tem um jogo de palavra ali. Então, tu és Pedro, e sob esta pedra, quando ele fala esta pedra, significa rocha. Cristo, ele é a rocha. Então, ele fala, sobre mim você vai edificar a igreja. Então, a igreja, ela é edificada sobre Cristo, tá bom? Primeiramente aqui. Em Efésios 1, 22 diz, sujeitai-vos todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu por cabeça da igreja. Então, Cristo, ele é o cabeça da igreja. Mais que nós tenhamos linha de autoridade, no final, Cristo, ele é o cabeça da igreja. É ele que dirige todo o trabalho aqui na terra. Eu gosto também de Marcos, capítulo 9, versículo 38, diz assim: João lhe respondeu dizendo, mestre, vimos um homem que em teu nome expulsamos demônio, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, que possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. E qualquer que vos der de beber um copo de água, né, em meu nome, que sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Então, aqui falando sobre outras religiões, né? Na época de Cristo também tinha, né? Havia uma discussão aí entre os fariseus, os saduceus, eram religiões ali, todos adorando a Deus, mas de maneira diferente ali. Então tinha várias igrejas. E aí, quando João viu alguém expulsando demônio em nome de Cristo, ele falou, nós proibimos ele porque ele não segue, ou seja, não é da nossa religião. E aí Cristo falou, não nos proibais, porque não há quem faz milagre em meu nome que logo vai falar mal de mim. Quem não é contra nós é por nós, né? Então, se está lá ensinando sobre Jesus Cristo, deixa, né? Ele coloca aqui, para não ficarmos criticando, né, outras religiões aqui. E também eu gosto bastante da parábola que Jesus Cristo ensina sobre o odres velho, né? Vinho novo e odres velho. Vou compartilhar com vocês. Essa parábola fica em Mateus 9, 17, fica em Marcos 2, versículo 22, e Lucas 5, do 37 ao 38. Eu vou ler Lucas 5, só que eu vou começar aqui do versículo 36 em diante. E contou-lhe também uma parábola, Jesus Cristo, né? Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. De outra forma, o novo romperá o velho, e o vestido novo não se condiz com o velho.
Bom, aqui ele está falando mais um exemplo de costura, né? Se a roupa tem ali um rasgo, né? Aí o que acontece? Você vai costurar um outro tecido em cima para tampar aquele rasgo. Só que, ou por baixo, né? Se você costurar e o tecido ele for novo, o que ele vai acontecer? Toda roupa nova, quando você lava, ele retrai, ele fica menor, né? Talvez os panos com a tecnologia hoje não é tanto assim, porque ele já vem já pré-lavado e passado, então já vem ali no tamanho adequado. Mas antigamente, quando você comprava uma camisa, você dava a primeira lavada, ela dava uma encolhida boa ali, né? Então, aqui ele está falando, não se pega remendo de pano novo e se costura em roupa velha. Por quê? Porque quando lavar a primeira vez, o tecido novo vai se retrair, vai puxar. E aí vai rasgar, vai fazer um buraco maior ainda na camisa. Tá bom? Então Jesus Cristo ensina isso. E também a parte do odres aqui. O mesmo sentido da roupa velha e o tecido novo também é do odres aqui. Tá bom? Então vamos ver o do odres aqui. Ele diz assim: E ninguém põe vinho novo em odres velho. De outra maneira, o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém há que beba o velho, que logo diz o novo, né? Que logo quer o novo, porque diz o velho é melhor. Esse dizer que o velho é melhor é questão de tradição, a pessoa já está há anos naquela religião, e aí, quando Jesus Cristo veio e ensinou ali o evangelho, eles recusaram, tá bom? Então, o Cristo ele está dizendo aqui, eu sou o vinho novo, eu preciso ser colocado em odres novos. Se nós não abrirmos a mente para o evangelho, nós não vamos entender o que o Senhor está falando para nós. Então, vinho novo em odres velhos, né? Não pode, porque o odres é uma pele de animal que é feito para colocar o suco da uva ali e ele vai ficar fechado fermentando. Essa fermentação faz com que o suco da uva vire vinho, tá bom? Só que nesse processo, cria um desgaste no odre também. Então não adianta você pegar um outro vinho novo e colocar no mesmo odre velho, já usado, porque ele vai se expandir novamente e vai rasgar e vai perder-se o vinho, tá bom? Então aqui ele está comparando os antigos líderes religiosos que estavam com seu consentimento antigo e não abriam a cabeça para o evangelho. De igual modo, eu gosto de fazer essa comparação aqui, né? Na época, em 1820, havia muitos pastores, né, com conhecimento, mas Jesus Cristo decidiu chamar que era um vinho novo, né? Um odre novo, vamos colocar assim, Joseph Smith, porque ele não era letrado em escritura, nada disso, tá bom? Talvez se fosse outra pessoa, que fosse pastor, coisa assim, ele ia inserir as coisas do velho, né, dentro daquilo que Deus estava propondo, tá bom? Então aí está, Joseph Smith com 14 anos era como se fosse um odres novo, na qual o Senhor podia usar para constituir a igreja dele aqui na terra. Eu gosto desse exemplo também, tá bom? Então vou finalizando por aqui essa mensagem. Gratidão a todos, tá bom? Por estarmos todos os dias juntos estudando as Escrituras. Essa mensagem eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.